Olá pessoal, temporada 3 do AlumiCast e a gente está no último episódio dessa temporada e convidado surpresa, porque a lista já estava fechada, mas a gente conseguiu encaixar e trouxemos o Rogério Simões e o Alex aqui vai fazer as honras da casa para apresentar. Olá pessoal, bem-vindos a mais um AlumiCast. E hoje aqui, uma conversa especial com o Rogério Simões, o cara que finalmente vai me explicar o que é um impedimento, que até hoje eu não sei. Brincadeira, bem-vindo aí, Rogério. Imagina, agradeço demais. Seja bem-vindo. Eu fico muito feliz por estar aqui, para a gente poder contar aí sobre trajetória e espero, assim, sempre quando eu tenho a oportunidade de estar falando, né, como comunicador, de agregar para quem está acompanhando, né? E você, assim, é um cara muito ligado ao esporte, até por isso que a gente fez esse comentário, né? Fiz esse comentário no começo, mas assim, Rogério, como é que começou aí a sua carreira, né? Ela já veio do esporte, veio de outras áreas? Olha, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com esporte. Foi algo assim que aconteceu na minha trajetória da comunicação e assim, eu sempre tive uma vontade, depois que eu descobri, né, assim, essa paixão pela comunicação, que foi com 13 anos de idade, depois que despertou em mim, eu falei assim, nossa, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com a comunicação, né? Então, eu acho que eu vou trabalhar com jornalismo, que foi a forma que eu vi para poder entrar nesse meio. E porque eu sempre tive uma vontade muito grande dentro de mim de poder fazer algo que possa fazer alguma diferença. E eu acredito que a comunicação, ela faz a diferença na vida das pessoas, porque a comunicação ela é luz, né? Ela muda o jogo da vida das pessoas. Quem eu fico observando no dia a dia, a pessoa que ela tem informação, que ela tem um conhecimento, ela consegue ter uma qualidade de vida melhor, ela consegue dar menos cabeçada, ela consegue ter uma vida com mais qualidade de vida. Eu falei assim, gente, é isso que eu quero para mim. Eu quero ser um comunicador, porque até eu vejo assim que muitos jornalistas, as pessoas que entram nessa área, existe muito um senso de propósito também. Assim, pelo menos eu tenho essa visão romântica em relação à comunicação, de eu poder contribuir com o próximo de alguma forma, né, com uma informação. Não é legal quando você... Informação e esclarecimento. Não é legal quando às vezes você está ali precisando de um direcionamento, ou você está com dificuldade com alguma coisa na sua vida e você tem ali um acesso a uma informação. Então, assim, eu vim muito com isso. E dentro também do jornalismo comunitário, de dar voz para as pessoas. Então, isso me cativou muito. Assim, quando eu ia fazer reportagens na questão do comunitário, ela sempre tinha algo a mais, tinha algo mais especial ainda. Eu falei assim, porque aqui eu posso sentir essa mudança real aqui nesse ponto. Eu posso ter a oportunidade de ser um canal de dar voz para alguém. Até hoje, antes de vir para cá, eu estava lembrando de uma história. Eu fui fazer uma reportagem. Até desculpa se eu estou me alongando, vocês podem... Não, pode. Aqui é para você contar a sua história. Vocês podem interromper, porque senão eu vou falando ali pode falar. E assim, e o que aconteceu? Para mim, cada matéria sempre era a matéria mais especial. Independentemente, essa matéria é para o local, é para o estado ou é algo que vai para o Brasil inteiro ver. Por quê? Eu estou lá todo dia como jornalista, como comunicador. Aquela pessoa que vai dar entrevista, às vezes é a única vez na vida dela que ela vai dar uma entrevista. E aquilo ali, a gente tem que ter muito carinho e muita responsabilidade com a história do outro. O acolhimento. É tão interessante que lá na televisão tinham pessoas que ligavam lá, não era nem para fazer uma reportagem, era só para serem ouvidas. Então assim, quando a gente saía para a rua para poder acolher uma história, eu falei assim, aqui eu tenho que dar o meu melhor. Às vezes você está cansado, às vezes você está esgotado, às vezes você fez várias matérias no dia. Às vezes a pauta não é de sorrisos. Não é de sorriso. E o que mais temos é problema com pauta no dia a dia, porque assim, eu até falo que a equipe de reportagem, ela sempre está atrasada. Ela sempre, assim, fala assim, na questão do horário, ela sempre realmente está correndo atrás da notícia, ela sempre é uma corrida, porque o espaço é muito apertado de produção, de gravações, na maioria das vezes. Então, assim, sempre é aquele sufoco de deadline, que é o tempo máximo de você entregar.
porque você já sai cedo, você tem que fazer aquela entrevista, tem a produção e tem trânsito, Edição. e tem texto para você fazer e edição e horário para o material entrar no ar. Então, assim, realmente é um sufoco. Mas a gente não pode deixar que isso comprometa a qualidade do que a pessoa quer te dizer. Então, assim, o caso que eu ia te contar, que eu estava lembrando hoje mais cedo, é de uma garotinha, do incêndio. Teve um incêndio, e estava tendo muito incêndio, muita queimada, na verdade. Assim, nesse período de seco, né, nesse momento que tem muita seca, acontece, tem muito incêndio, alguns que podem ser evitados, que a gente sabe, mas tem esses incêndios. E a menina sofre de asma, uma criança de 5 anos de idade, 4 ou 5 anos. E assim, quando eu cheguei lá para fazer matéria, era para fazer uma matéria para sensibilizar as pessoas e conscientizar para evitar os incêndios, principalmente criminosos. Sim. Mesmo. A gente está falando isso de quanto tempo? Mais ou menos? Isso tem alguns anos, né? Que eu saí da TV faz 3 anos, né? Porque, assim, apenas para ilustrar, para exemplificar essa questão da relevância e da importância do papel da comunicação e do jornalismo. Então, quando eu cheguei lá, para mim me tocou muito. Quando eu cheguei na menininha, a menininha me deu um abraço, me deu um beijo e mostrou as bombinhas dela de asma. E assim, então na hora que a gente olha isso, a gente fala assim, cara, esse trabalho, ele faz a diferença. Engraçado que ela mostrou como se fosse, sei lá, a minha coleção de bonecas, né? Ele faz a diferença. Assim, você me perguntou em relação se eu pensava em trabalhar em esporte, eu já entrei com essa história, porque para mim a comunicação, ela tem um senso de propósito muito grande. Né? Sempre teve, desde quando eu despertei, eu até brinco, eu lembrei aqui agora o seguinte, que quando eu descobri que eu queria trabalhar com comunicação foi na igreja. Eu tinha 12 para 13 anos, eu fui fazer uma leitura, né, lá na igreja, e depois que eu terminei a leitura, o padre no sermão me elogiou, falou assim, nossa, esse menino tem uma voz muito bonita, ele vai trabalhar na televisão. E aquilo me despertou, porque até então eu não prestava atenção que eu tinha uma voz que pudesse ser diferente. Né? Que não é que pudesse ser diferente, mas que tinha uma qualidade. Né? Já era essa voz firme que você tem? Com 12, 13 anos a gente está desenvolvendo. Está falhando ali, né? Realmente estava falhando. Mas eu não percebia, né? Que a gente não se escuta assim, né? E aí, nessa questão de não me ouvir, até os meus colegas chegavam muito em mim e falavam assim, nossa, você é muito chato, toda hora você fica fazendo esse negócio de ficar alterando sua voz, para que essa brincadeira não tem graça, eu não estou fazendo, não! Assim, e realmente eu não via. Aí depois eu cheguei na minha família e falei assim, eu estou fazendo isso aqui! Aí eles falaram assim, não, você está fazendo sim. Aí eu falei assim, é minha alteração vocal, e a senhora me fala então. E aí, quando eu li isso da igreja, até depois do tempo eu fui falar assim, não, eu acho que eu comecei no local certo, né? Porque eu acho que a minha carreira foi abençoada e que eu comecei dentro de um espaço de bênção mesmo, né? E eu falei assim, dentro da comunicação. E assim, esse aí foi quando eu me despertei para trabalhar, mas eu nunca tinha imaginado que eu ia trabalhar com esporte, e foi algo que aconteceu quando eu passei no estágio da TV Integração, que é afiliada da Globo, em Uberaba. E lá em Uberaba, quando eu passei no estágio, eu fiquei 6 meses como estagiário. E ainda como estagiário, eu estava na faculdade, bem nos primeiros períodos. Você fazia faculdade de jornalismo. De jornalismo. E aí o meu gerente falou para mim, falou assim, Rogério, eu preciso que você faça o seguinte, vá lá no estádio Uberabão, eu preciso que você pegue umas entrevistas com alguns jogadores, vocês vão captar umas imagens, quando você voltar, você vai fazer um texto e você vai fazer o seguinte, você vai gravar também você falando no vídeo, que é uma passagem. Só que eu não sabia que eu estava indo fazer uma matéria. Ele foi me passando por pedaços, né? E beleza, eu falei assim, não, deixa comigo, né? Porque eu sou muito assim, não, me deu uma missão, vou lá cumprir. Eu penso numa pessoa que gosta de desafio. Sou eu adoro. A pessoa fala assim, faz isso, eu nunca fiz, meu olho até brilha. Eu falei assim, nossa, eu quero ir lá ver o que eu vou fazer com isso. Eu adoro desafio, mais até do que eu deveria, porque tem uns desafios que eu entro e eu falo assim, Rogério, você não precisava entrar. Tipo assim, se acalma, né? Eu não precisava, essas tretas não, essas você deixa. E aí eu peguei e fui lá. Quando eu voltei, fiz tudo que ele me pediu. Quando eu voltei, eu falei assim, gente, eu estou fazendo uma reportagem. E eu fiz uma matéria, sem saber que eu estava fazendo uma matéria. E foi assim a minha primeira reportagem na televisão, foi uma reportagem do esporte.
mas eu trabalhava no jornalismo. Isso você era geral. estagiário ainda e conseguiu fazer uma reportagem ali mesmo. E quanto que o degrau subiu? Daí pra frente? Então, o que acontece? Eu até postei um negócio recente no meu Instagram que eu falei o seguinte: quando se trata de esforço, gente, não existe meio esforço. Até um negócio que o Ayrton Senna fala, né? Sim. Então, assim, a gente tem que ir com tudo. E quando eu entrei como estagiário, eu, assim, às vezes eu via, por exemplo, tinha colegas de trabalho que faziam uma produção, 2 produções, eu fazia 5 no dia. Eu chegava e falava assim: eu quero trabalhar no final de semana, eu quero acompanhar as equipes de reportagem. Então, eu já fui para carnaval como estagiário, acompanhando a equipe de reportagem, assim, indo junto com a repórter, com o cinegrafista, carregando tripé, carregando equipamento, vendo a pessoa fazer texto. Eu ficava encantado com aquilo. Ela fazendo locução, fazendo narração. E eu estava aprendendo. Eu estava aprendendo na prática. Então, quando chegou a oportunidade de poder fazer matérias, eu já tinha Uma noção. Essa observação você já estava fazendo. Eu já tinha uma noção, eu já tinha uma observação daquilo que eu estava fazendo. E aí, o meu gerente chegou e falou assim: Rogério, nós vamos precisar de um repórter e eu acredito que você pode ser. E pensa num menino magricelo, que só tinha orelha. Sério, vocês não estão entendendo. Assim, E eu falei assim: não, beleza, vamos para esse desafio. E na época, o gerente de jornalismo conversou com o diretor de jornalismo da TV Integração, conversaram com o sindicato dos jornalistas, porque eu era estudante, para poder me habilitar. E eu consegui ser habilitado para ser repórter. Podia habilitar sem estar formado? É assim, não habilitar certificado. Mas falando assim, eu poder qualificar você. de me qualificar, exato, de estar no vídeo. Porque, legal. por exemplo, eu estou lá no vídeo, aí, por exemplo, o sindicato olha e fala assim: mas esse profissional, né? Ele ainda não formou, ele é estudante, já estava nos primeiros períodos ainda. E deu certo de qualificar e eu comecei a fazer reportagens. E, Mas assim, na faculdade você era destaque, então, porque se na faculdade de jornalismo os outros alunos estavam onde? Porque eu acredito que não seja comum. Não era destaque, você sabe por quê? Porque eu não ia nas aulas. Tá. Não tinha como Não ser era tão destaque. conhecido lá. Eu não era tão presente. Estava no estúdio, estava na rua. Eu tomei... Eu até brinquei, falei assim: eu fiz jornalismo no tempo de medicina. Quase jubilou. Porque eu fiquei mais tempo. Porque, na verdade, eu ia muito pouco. Eu ia nas aulas, mas assim, eu acabei tendo que repetir por conta de falta. Porque eu chegava atrasado, porque eu estava na TV, eu estava esperando o MG2, né, o Praça 2, terminar. Então, às vezes, eu chegava, aquele horário já tinha terminado. Então, assim, foi um preço que eu paguei. Sim, mas foi fantástico para mim. Valeu a pena. Valeu a pena. Por quê? Falei assim: eu juntei aqui teoria e eu juntei a prática. E isso, sim, foi maravilhoso. Paguei o preço de ficar mais tempo na faculdade? Paguei. Mas valeu o preço, porque o que eu queria era aquilo ali. Isso reforça a importância realmente da ação, da atitude, da prática, do dia a dia. Assim, foi um momento muito especial. Esse momento do começo não foi fácil, porque nada é fácil no começo, né? Mas vamos falar assim que vale a pena o esforço. Rogério, e aí conta pra gente, porque muitas pessoas acreditam: não, vai passar meio-dia, ele chegou 11 horas, 11h30. E na verdade não é isso. Tem toda uma dinâmica, vocês têm que estar... Como é que funciona esses bastidores antes de ir pro ar? Tá, vamos lá falar do Globo Esporte. O Globo Esporte, eu fiquei 12 anos à frente do Globo Esporte. Eu apresentava. Foi de quando a quando? Você lembra? Eu saí em 2020. 2020, entrei em 2008. 2008, né? É porque uma das qualidades do jornalista é não ser bom em conta, né? É não ser o jornalista econômico. Porque eu só falo assim, 1 mais 1. Só um minutinho, pessoal, traz a calculadora, por gentileza. E assim, eu fiquei 12 anos em 2008, eu entrei na TV e saí no período da pandemia. Lá, a questão do planejamento do Globo Esporte é uma questão que eu tinha um planejamento semanal, porque você tem os calendários dos campeonatos, das competições. Então eu tinha ali uma linha para seguir, né, durante a semana. E ia adaptando o que eu precisava
mediante o que acontecia de fato, de notícia, de algo assim extra mesmo, né? Mas eu conseguia ter algo que eu conseguia visualizar. E é um horário para o interior é muito tranquilo, porque a nossa realidade em relação à capital é muito diferente, né? A realidade da capital com, né, Uberlândia é muito diferente, até pela demanda do esporte, pelas competições que existem. Então, chegava ali normalmente pela manhã, em dias normais, 8 horas da manhã, nós fazíamos a preparação, eu gravava a chamada, uma chamada ali por volta de 9h30, 10 horas a gente já gravava para ir durante os jornais, fazia o espelho do jornal, né, que é colocar os assuntos que a gente precisava, fazia uma ronda também, que a ronda é ver realmente os assuntos mais importantes do momento na região, no estado, ou até mesmo em nível Brasil, que a gente precisava repercutir, como por exemplo quando aconteceu o acidente com o pessoal da Chapecoense. Sim. Né? Então ali foi um caso que a gente tinha que sempre estar monitorando. E tinha o Foman, que é o goleiro da Chapecoense, que foi goleiro da URT de Patos de Minas. Então assim, a gente já vai atrás da equipe de Patos de Minas para pegar depoimento, buscar nos arquivos as imagens. Então assim, é muito dinâmico. Então a gente tem uma linha, mas a gente não se pega nela, né? Dependendo do que as notícias vão acontecendo, você vai ajustar, personalizar isso. Você vai ajustar aquilo que precisa. Isso em dias normais, só que também tive as participações nos jornais para levar alguns assuntos, para conversar, por exemplo, Praça 1, que é o MG1, para fazer um esquenta para o programa. Olha, daqui a pouquinho nós vamos entrar no Globo Esporte, nós vamos falar em relação a esse assunto, e passava uma informaçãozinha ou outra ali de bastidor para convidar a fazer um convite para o telespectador. Lembra da matéria mais inusitada que você já tem apresentado? Assim, eu lembro de uma matéria marcante para mim. Assim, essas questões emocionais me marcam muito, né? E uma matéria marcante foi de um atleta aqui de Uberlândia, um atleta paralímpico, que ele precisava de uma prótese para uma perna, para ele poder competir. A prótese ficava em quase R$70 mil. Nossa. E o Globo Esporte foi lá fazer uma reportagem de 2 minutos, e nós, com a matéria, empresários entraram em contato com a gente para poder viabilizar, né, para ele poder praticar esporte. Então, tipo assim, isso me tocou muito em relação à ação. Lembra quando eu estava falando lá no começo sobre o que você pode fazer, que mudança que você pode fazer com aquilo que você faz? Então, assim, isso é muito mágico, isso é muito especial. Então, isso me marcou. Agora, sim, de fatos inusitados, aí eu tenho que, no decorrer do nosso bate-papo aqui, eu vou lembrando, porque acontece muita coisa, que eu fiz transmissões... Eu fiz essa pergunta porque a gente comentou nos bastidores aqui a história da cadeia. Aquilo era... foi só um exemplo? Não, a questão da cadeia já foi uma outra questão, porque assim, tem momentos que o Globo Esporte, né, regional, que a gente exibia aqui para o Triângulo Mineiro e a maior parte do Alto Paranaíba, tem momentos que o Globo Esporte regional ele não é exibido, que é exibido apenas o Globo Esporte nacional. Principalmente quando a gente chega nas festas de fim de ano, quando tem recesso. Né? E até... Não tem esporte para transmitir naquela época, praticamente, né? Tem alguns eventos, mas não demanda de toda a cobertura. Até a própria Rede Globo mesmo, por exemplo, uma semana do Natal o Rio de Janeiro faz, outra semana São Paulo faz. Então existe uma questão de ajuste ali. E aí o que faz com o Rogério naquele período, que o Globo Esporte não está no ar? Né? Aí eu falo assim, não, você vai para a reportagem, fazer matérias do jornalismo da geral. E foi hoje que acontece, porque você cria uma imagem, uma identidade ligada ao esporte. E aí eu chego lá para fazer uma prisão. Só que a pessoa está tão associada comigo, né, que na hora que ela olhou lá na porta da delegacia, falou assim, nossa, algum jogador, certeza que foi preso. E não tem nada a ver, foi isso que aconteceu. Agora, até como repórter de geral, já aconteceu algumas coisas assim comigo já, de às vezes fazer matéria de vigilância sanitária, de fiscalização, e de quase ser agredido por quem estava sendo fiscalizado. Isso, inclusive, foi quando eu comecei em Uberaba mesmo, assim, meu primeiro ano, um rapaz estava sendo fiscalizado lá pela vigilância sanitária, ele deu um chute na câmera, ele veio para cima de mim também,
e com palavras não muito delicadas em relação à minha mãe. E assim, isso aí foi muito marcante para mim, porque eu falei assim, o que eu faço agora? Eu reajo com esse cidadão que está falando tudo isso com a minha mãe, que ela não é. Eu falei assim, não, mas não, eu estou aqui representando uma emissora, estou com um outro posicionamento. Só que depois desse caso, lá em Uberaba, eu fui sair à noite mesmo e esse rapaz me viu. E ele começou realmente a me encarar. Então tem algumas coisas que quando a gente... E eu saí do local, eu estava com muita fome, inclusive, tinha acabado de pedir e fui embora. Não deu para esperar. Porque muita frustração ali naquele momento. Mas eu tive uma outra oportunidade. Falei assim, melhor eu sair e poder comer do que perder a oportunidade de comer e ficar por ali mesmo, né? E assim, para você realmente evitar. Então, algumas coisas que acontecem dentro da comunicação que a gente tá exposto. Agora, no esporte não tem. Gente, o esporte é algo tão gostoso. Por que me encantou tanto quando eu fui para o esporte? Porque, assim, meu primeiro pensamento, nossa, vou ser jornalista da geral, né? Do jornalismo geral, fazer judiciário, economia, dia a dia, né? O cotidiano, comunitário. Porque esse é o principal que você vê ali, né? Como estudante. Só que quando surgiu, né? E meu sonho era apresentar o Jornal Nacional, né? Meu sonho era falar assim, boa noite. Meu sonho era esse. Então, a minha vontade era essa, né? Mas o meu negócio foi, olá amigos, boa tarde, no Globo Esporte. E eu sou muito feliz pela oportunidade que eu tive. E assim, então, quando aconteceu de ter o espaço para o esporte, eu achei muito massa. Eu nunca tinha pensado em trabalhar com esporte, mas por que eu gostei? Falei, gente, a energia aqui é bacana. A gente fala de as imagens mais lindas que tem, que você vê, você acompanha no esporte, essa questão de emoção, essa questão de valores de vida, o esporte ensina muito pra gente, e a oportunidade de você criar, você ter criatividade editorial, de você brincar, de você trabalhar com uma coisa leve, né? Então o esporte te oferece isso tudo e eu me apaixonei por isso. Mas você já gostava bastante de esporte antes? Eu não acompanhava esporte. Não acompanhava? Não acompanhava esporte. Você falava assim pra mim, Rogério, você quer assistir um jogo ou você quer ver um filme? Eu falei assim, qual filme nós vamos assistir? Tipo assim, eu não acompanhava, eu estou sendo muito sincero. Tipo assim, o que eu amo no esporte são os valores que o esporte oferece. E claro, tem jogos épicos que são marcantes, que a gente acompanha, que a gente assiste. É legal essa energia. Eu fiz transmissões de jogos de basquete sensacional nos últimos milésimos de segundo, né? Transmissões para o Sport TV, para o vôlei, é maravilhoso, é marcante, ficou na minha vida. Fiz transmissões também de futebol, tanto para a Globo quanto para o Sport TV. Então isso tudo fez parte da minha vida, da minha trajetória profissional, e tudo foi muito especial. Mas, acima de tudo, eu sempre nutri uma paixão muito grande pela história das pessoas, né? E até isso que essa paixão serviu de combustível para depois lançar o projeto que eu tô atualmente. Então, quando surgiu a oportunidade, que é o Virei o Jogo, né? Que é um programa na internet, no YouTube. Então, quando surgiu essa oportunidade de estar no esporte, eu abracei. Por isso que eu fiquei tanto tempo. E aí é uma questão que eu estava querendo lembrar para compartilhar com vocês. O pessoal sempre falava assim para mim, Rogério, gosto demais do jeito que você fala no esporte. Nossa, você entende demais de esporte. Nossa, você é um perito de esporte. E assim, aí eu falei assim, mas sabe por quê? Porque como eu não entendia muito bem, eu falava o seguinte, eu falava assim, eu preciso explicar para quem não entende. E como eu vou explicar para quem não entende para ele entender? Então, eu usava a técnica para mim. Tinha toda uma artimanha. Minha pergunta do impedimento fez todo sentido. Então, na verdade, eu usava aquela técnica para mim. Então, assim, eu conseguia passar com uma forma muito simples, muito objetiva, muito clara. Porque o que é a grande questão de quem entende muito de algo? O que é um grande perigo? A pessoa ser muito técnica. Sim. A pessoa ser técnica para mostrar conhecimento, e aí ela comete o primeiro erro da comunicação. A comunicação, você tem que ser entendido, Tem que ser sensível. Você tem que se comunicar. O que adianta eu estar aqui falando algumas palavras que às vezes, por exemplo, que não é do meio da pessoa, né? A comunicação ela tem que ser democrática. Sim. Então, o Tino Marcos, assim, fiz vários treinamentos na Globo também,
E o Tino Marcos, ele tinha um modelo que ele adotava para construir as matérias dele. E é algo que eu também peguei muito para mim, que era o seguinte: quando você for construir uma história, escreva como eu escrevo para os meus pais. Para o meu pai, que entende de futebol e que precisa da informação técnica, de algo a mais, uma profundidade, e para minha mãe, que não entende nada. Então, eu tenho que falar para os dois. Então, assim, na hora que eu chego em casa e eu falo assim: e aí, pais? E eles falam assim: nossa, foi legal, me chamou a atenção e me agregou, aí você conseguiu. Aí você teve sucesso naquilo. Então, assim, eu acho que é uma técnica muito, muito bacana, porque a gente também vai aprendendo muitas técnicas em relação a como construir a história, como chamar a atenção, assim como no digital. Hoje a gente sabe que as pessoas não têm tempo para prestar atenção. Né? Hoje, prender a atenção tem que ser em poucos segundos. A retenção é uma das coisas mais difíceis que existe. Por exemplo, hoje no YouTube. Hoje no YouTube são 15 a 30 segundos para você chamar a atenção. A pessoa vai decidir para ficar com você ou não. E se ficar linear a história, se ficar muito monótono, ela vai te abandonar. Sim. Ela tem que ter um motivo para ficar. A mesma coisa no digital, porque no digital às vezes eu fico olhando as métricas, né, os números ali, dos Reels que eu posto, alguma coisa ali, eu vejo que assim, a maioria são milésimos de segundos, sim, mas até 3 segundos. Isso. Ela fica ali, 3 segundos. Se chamou atenção, ela vai continuar. Se não chamou, tchau, um abraço para você. Exatamente. São palavras-chave. Próximo. Ô, Rogério, e assim, você falou que você fez transmissões de jogos, né, de basquete, de vôlei. Essas transmissões, você fazia a cobertura jornalística delas ou você chegou a fazer narração de jogos também alguma vez? Gente, agora vem uma parte engraçada. Assim, eu tenho uma questão que é o seguinte: pergunta, eu falo. Assim, até o pessoal que me acompanha, né, falou assim: Rogério, nem tudo precisa falar, eu não dou conta, porque acho que uma premissa minha é a gente ser transparente, a gente tem que falar o que é. Eu já fiz como repórter, as transmissões, eu já fiz como repórter, e tem um caso que foi desastroso. Foi na verdade a minha segunda transmissão do esporte, foi desastrosa. Vou contar para vocês aqui, foi Uberlândia e Cruzeiro, no Parque do Sabiá. Pensa uma cobertura horrível que eu fiz. Tava fazendo para... um jogo importante aí. Exatamente, e eu estava muito emocionado com isso. Por isso que aumentou. Agora, a questão da narração, chegou um momento que muitas pessoas falaram assim: Rogério, você não pensa em ser narrador? Mas sabe que eu não sinto que eu tenho esse talento para ser narrador? Eu até cheguei a conversar com alguns amigos meus narradores. Falei assim: nossa, como é que vocês fazem para vocês não confundirem aquele tanto de gente ali que fica na minha cabeça misturado, embolado e ali. Corre pra cá e corre pra lá. Não, aí eles desenham. Como é que eu faço pra ver aqueles números da camisa? Quem que é quem ali? O outro tem cabelo, o outro é careca. Não, aí tem as técnicas, né? Ele me passou a técnica. Primeiro, o posicionamento dele em campo. Ok? Outro, na hora que os jogadores colocam uma chuteira numa cor diferente, gente, isso é uma benção. Na Copa acontece muito isso, né? Ou muda o cabelo, ou coloca alguma característica, facilita demais para a equipe. Mas é algo que eu sinto que eu não tenho tanta facilidade. Eu acho que é um desafio muito maior para mim. E eu falei assim: gente, eu não me vejo como um bom narrador. Eu falei assim: não, então assim, eu acho que eu não vou querer me aventurar. Até porque, quando a novela Avenida Brasil foi ser gravada aqui, a equipe da Globo... Na verdade, eles gravaram aqui no Sabiá. Gravaram no Sabiá porque o Maracanã estava em reforma. A equipe da Globo, a equipe da novela, né, a equipe da novela, das 9 e tal, ela entrou em contato comigo para eu ser o narrador do jogo. Eu nunca tinha narrado um jogo. Olha. E aí eles me chamaram e eu fui lá, né? Falei assim: eu gosto de um desafio, não gosto. Só que tem hora que você tem que ter um mínimo de noção, né? Eu fiquei muito próximo de falar assim: ok. Mas eu falei assim: cara, acho que não vai ser legal, porque eram 500 pessoas envolvidas na gravação. Eram 500 pessoas envolvidas, uma equipe da novela da Globo, do Horário Nobre, uma novela que das últimas novelas foi a que teve mais audiência, né? A minha participação entrou no capítulo 7, inclusive, e eu ia para um caminhão dentro gravar com todos aqueles recursos de câmeras e diretores, e eu comecei a me imaginar eu tentando acertar a narração,
que não teria que ser realmente ali feito na hora mesmo, eu teria que narrar mesmo, e eu não tinha prática de narrar. Eu falei assim, eu conseguiria fazer? Eu falei assim, eu acho que eu Não tenho... tinha um roteiro assim? Não. Aí ia ser no jogo, às vezes você tá jogando. Você tem um pré-roteiro, mas ali, na hora de construir o texto, é estilo narração. Né? Realmente, é uma coisa assim para ficar mais natural, mais, é um desafio, mais espontânea. E eu comecei a imaginar eu lá dentro daquele caminhão, narrando, olhando as câmeras, colocando o fone, igual os narradores meus profissionais, e eu fiquei imaginando o pessoal lá, os diretores, dando sinal para gravar, 500 pessoas envolvidas, os jogadores todos movimentando o estádio e dependendo da minha narração. E eu falei assim, eu não vou fazer isso. Foi muito tentador o convite, aí eu fiquei muito triste, mas assim, eu acredito que a gente tem que ser muito sincero e honesto. Falei assim, ó, deixa eu falar para vocês, agradeço demais. Eu acho que eu até consigo fazer, mas eu acho que eu acho que eu vou dar mais trabalho para vocês para fazer. Acho que vocês vão ter que correr mais. E assim, vamos fazer o seguinte, eu te agradeço e vamos ficar por aqui. E beleza, fui embora. Eu fui embora e fiquei assim, gente, mas eu podia ter sido mais ousado. Eu podia, falei, mas não ia dar, não ia dar, porque eu nunca tinha feito narração. Eu nunca fiz narração. Eu vou fazer uma narração na novela das 9. Não dá. Da Carminha. Da Carminha. Uma coisa é ser jornalista, repórter. Outra coisa é você narrar. É diferente, é técnica diferente, é vocal diferente, é jargão diferente. Beleza. E aí, ok. Passaram-se 2 dias e eles me ligaram de novo. Aí eles falaram assim, Rogério, gostei muito da sua sinceridade e transparência. E a gente quer você na novela. Eu falei assim, protagonista, né? Brincadeira, não pensei não. Eu falei assim, e eu fiz teatro da infância na igreja. Eu falei assim, então agora vai dar certo. Eu falei, agora eu vou. Eu falei assim, você pode fazer papel de repórter? Eu falei, não, papel de eu mesmo é fácil. Assim, esse eu faço todo dia. Aí eu fui lá, fui escalar, eles me chamaram, fui lá, fiz uma reunião antes com o pessoal. E quando eu fui, tinha o pessoal do figurino e tinha o pessoal dos atores. E eu assinei um contrato de ator com a Globo. Olha, que chique. Assim, foi muito legal. Ganhou um pontinho? Ganhei sim. E aí, tinha um contrato, eu tenho esse contrato lá. Ganhei meu cachê. E quando eu cheguei, por exemplo, tinha uns 500 os figurantes. E lá tinha o pessoal que eram os atores, né? Que era eu e o Murilo Benício. E aí nós chegamos, eu fiquei lá com o Murilo Benício. E aí, Murilo, tudo jóia, Benício? Joia, beleza, tranquilo. Vamos lá fazer mais uma novela, né? Então, e eu tirei muita onda, porque da época, assim, eu fiquei brincando, claro, né? Proporcionalmente, cada um tem sua história. Eu fiquei brincando do Lucas Luco, que é da nossa região. Eu falei assim, gente, o Lucas Luco lá fazendo Malhação, eu aqui já estreando a novela das 9. Eu aqui já estreando DVD do Brasil. Mas assim, foi muito bacana, foi muito especial. E eu fiz uma pergunta só. Eu não esqueço, faz muitos anos, eu não esqueço. Né? Falou assim, eu chegava lá, pessoal, só um minutinho. Assim, terminava todo mundo, o jogo terminava, o Murilo Benício vinha, o Tufão, né? E aí eu que comandava a equipe de reportagem, com grua, com todo mundo chegando, e eu chegava lá e falava assim, Tufão, é verdade? Você vai ter um filho? Aí, pergunta chave ainda. E era um momento que a Carminha, na arquibancada, ela falava, eu vou ter um... Aí ele fala assim, eu tô grávido, e ela fica surpresa. Então esse foi o meu momento da minha participação. E aí... Eu fiquei ensaiando esse texto, Tufão, você vai ter um filho, e postamos isso na minha rede social, mas não Tufão. E a família da minha namorada começou a falar que ela estava grávida. Nossa! Porque é verdade, você vai ter um filho? Porque a gente ficou, é verdade, você vai ter um filho. Então teve esse negócio de bastidor, a mais. Mas foi um momento marcante, um momento especial que a comunicação me proporcionou. E aí, essa parte deu certo porque você fez o papel de você mesmo. E quem fez a narração, você lembra? Foi o Kleber Machado. Eu achei que ele tinha mais qualificações. Eu falei assim, cara, eu acho que ele era o mais adequado mesmo. Mas eu falei assim, obrigado pela oportunidade, né, de estar participando. Jornalista, apresentador e ator da novela das 9, não é só ator. Foi ator da novela das 9. Assim, são algumas coisas especiais que a comunicação ela oferece pra gente. Assim, a comunicação ela foi
uma bênção na minha vida e tem sido até hoje, né? Assim, para minha vida ela tem sido uma bênção, porque graças a Deus eu fui realizando muitos sonhos, conhecendo muitas pessoas, tendo contatos, vivências, experiências, e então assim eu sou muito grato por isso. Vamos falar aí a gente está falando de TV, de trajetória, mas você está num momento ímpar da sua carreira. Vamos falar um pouquinho aí do seu projeto novo. Você já até comentou aqui com Virei o Jogo. E tem a ver com você também, virar o jogo? Tem Quando tem que aconteceu? E o porquê? Então, assim, depois de 25 anos, assim, são vários pontos, né? Depois de 25 anos trabalhando com a comunicação tradicional, né, rádio, que eu comecei no rádio, trabalhei 8 anos em rádio, depois fui trabalhando na televisão. Você sair e você ir para o digital, começar algo novo, já é uma virada de jogo. Um desafio que você gosta. Sim. Já é um desafio que eu gosto. Porque eu acho que o mundo é dos ousados. E eu acho que o mundo é de quem quer arriscar também, quem tem que ter coragem para fazer. E foi desafiador para mim, assim, falar assim, não, agora eu vou para a internet, começar um canal no YouTube do zero, começar um Instagram do zero, começar uma rede social do zero. Não é fácil. É um desafio diferente. E para levar algo que eu acredito como propósito, que é a questão, porque eu virei o jogo é o quê? É a gente contar histórias de pessoas que deram a volta por cima, levantar temas que vão deixar as pessoas refletirem em relação àqueles temas importantes, ou entrevistar pessoas que são exemplos e que têm coisas para nos ensinar. Então, a gente está indo por um lado da gente ter uma comunicação do bem, uma comunicação positiva, uma comunicação que vai trazer valor, uma comunicação que vai trazer esperança. Por quê? Assim, me dói tanto quando eu vejo as pessoas, às vezes, eu tenho meus desafios, eu tenho meus medos, só que eu sempre fui tão abençoado de aparecer tantas pessoas na minha vida e me dar tantas orientações legais que eu sinto como missão transbordar isso. Porque teve um momento na minha vida que eu estava com muito medo de tudo. E a pessoa chegou, um amigo meu me chegou e falou para mim o seguinte, falou assim, Rogério, não deixe que o medo te paralise. E aquilo ali eu falei assim, não, o medo não vai me paralisar. Chegou um momento na minha vida que eu vi que eu precisava fazer alguma coisa diferente. E nisso me veio um outro insight. Tudo aquilo que a gente é escravo de tudo aquilo que a gente não consegue abrir mão. E eu vejo que a vida da gente, a gente tem que ser livre. A gente tem que viver. A gente tem que transbordar, a gente tem que multiplicar. Falei assim, então, porque tudo aqui é muito passageiro. Sim. E assim, e como eu vejo, às vezes, tantas pessoas, às vezes, que não acreditam nelas, que não confiam nelas, que desistem, assim, do seu sonho. Eu até emociono porque isso é muito profundo para mim. Esse eu sou muito emotivo, tá? São histórias de superação. A ideia é essa mesmo? São histórias de inspiração, de transformação. A gente até fala, assim, histórias incríveis de pessoas reais. São anônimos? Assim, Ou posso levar você, no caso? Geral. Mas só que a gente tem uma missão muito legal de entrevistar pessoas também que não são artistas ou pessoas famosas, porque uma questão de identificação com a maioria da população e uma oportunidade de dar voz para quem às vezes não tem voz. Porque o artista, o famoso, ele está ali a todo momento. Mas e a pessoa que faz a diferença no seu bairro? E que faz atos e comportamentos extraordinários. Porque quando eu chego ali e falo assim, de um exemplo enorme, o Steve Jobs. O pessoal fala, mas só tem um Steve Jobs. Mas quando eu falo ali da mulher ali do bairro, eu falo assim, cara, olha que exemplo, eu me conecto. Então vamos falar da garotinha do bilhete? Sim, foi o primeiro episódio aqui, ou não? A Dani foi. A Dani foi o primeiro episódio, que foi uma história que tocou muito, porque ela falou muito sobre a questão da força do amor e como o amor é transformador. A Dani é uma menina com 7 anos de idade, ela tomou a decisão, a responsabilidade para si. E a outra coisa que eu virei o jogo tem esse objetivo de mostrar, que a gente tem que tomar a responsabilidade, a autorresponsabilidade, né? A gente sair, às vezes, da situação de vítima, da gente realmente liderar, da gente assumir o controle, da gente ter autonomia, da gente pegar o volante e falar assim, eu que vou dirigir esse carro. Porque
isso é muito importante. A gente que tem que dar a direção por que a gente quer na nossa vida. E não é esperar nada dos outros, tem que começar pela gente. Né? Então, assim, e a Dani é um exemplo disso. A Dani, com 7 anos, o pai dela sofreu um acidente, ficou cadeirante, e ela falou assim, eu vou ficar e cuidar do meu pai. Ela não sabia fazer comida, não sabia nada. Com 7 anos ela foi aprender. 7 anos ela foi empurrar a cadeira de roda. Com 7 anos ela foi fazer uma série de coisas. Então, tipo assim, olha que exemplo. E hoje ela está com 19 anos, tem um projeto social, ajuda centenas de pessoas, é uma pessoa simples, uma pessoa humilde e multiplica amor por onde está. Então, assim, olha que exemplo que toca no coração. Então, assim, são esses exemplos que o Virei o Jogo ele quer levar para as pessoas refletirem, né, e se inspirarem também. E assim, a gente pegou o nome Virei o Jogo porque é uma expressão comum também que as pessoas falam assim, nossa, eu vou virar a minha vida, eu vou virar o jogo, vou virar a chave, né, eu vou dar a volta por cima. E também por conta dessa trajetória que eu tive no esporte, para levar um pouquinho disso para o programa, dentro dessa essência que o esporte, dos valores que o esporte ele proporciona. Então a gente foi levar também. E contar dentro do ambiente esportivo. Eu não vi ainda no Brasil ninguém que conta histórias de vida com temas, às vezes, profundos, temas delicados, nesse cenário. Tipo assim, usando elementos do esporte. Isso me chamou atenção. A gente tentou fazer isso de uma forma diferente. Por quê? Para saber que a essência do esporte também está ali dentro de nós, igual a chama da tocha olímpica, vamos dizer, né? E como é que você faz a seleção, pelo menos nesses que já estão no ar? Como que essas histórias chegaram? A seleção é o seguinte, primeiro, a gente vai conversando com as pessoas que estão mais próximas. E a gente vai pedindo referência de pessoas. Fala assim, olha, eu gostaria que você conhece. É num 1 a 1 mesmo, é num tete a tete. Assim que a gente tem buscado. Fala assim, você conhece alguma história, alguma pessoa que tem uma história que impacta e que faz a diferença e que é uma pessoa admirável, né, como ser humano, que ela passou por algum desafio, ela driblou esse desafio e hoje faz ainda algo além, ou faz algo para o próximo. Então, assim, e é impressionante que essas histórias elas vão chegando. Elas vão chegando para a gente. Quando começar o Virei o Jogo, já é uma virada de jogo. Porque quando a gente foi começar... Porque vocês sabem que tudo tem um custo. Sim. Você fazer algo no nível profissional, que nós temos uma equipe muito qualificada, né, para trabalhar. Tudo tem investimento para você começar. De tempo, de dinheiro. De dinheiro. Recursos humanos. Recursos humanos. Então, para começar, foi algo assim que... Eu tô falando isso porque demorou quase 3 anos para a gente falar assim, vamos colocar o pé na estrada. Por quê? Porque a gente começou com recursos próprios. E a gente sabe que hoje no dia a dia, às vezes você falar de temas que são só nessa questão positiva, que hoje tem dado audiência principalmente na internet, é só a questão em relação ao humor, que é legal, que é válido, que é humor, ou outros temas, outras temáticas, outros assuntos, outras curiosidades. E é um desafio você levar esse tema para a audiência, para você crescer os seus canais e tudo mais, né? Para despertar a atenção. Então é um desafio para a gente. Só que foi algo tão interessante que, assim, que quando eu estava pensando assim, como é que a gente vai começar o programa? Como é que a gente vai começar esse projeto? Os orçamentos que eu estava pegando, os orçamentos não estavam brincadeira. E aí, eu falo de coração, eu cheguei até a pensar em falar assim, gente, será que a gente vai colocar o programa? E aí eu falo que eu sou muito iluminado, chegou um amigo em mim, e ele falou para mim o seguinte, falou, Rogério, Deus é providente. Coloca o pé que Deus dá o chão. Os recursos vão chegar. O seu avião, vamos dizer assim, vou usar um exemplo, ele está ali no pátio, que é o seu projeto. Que eu não falo que o projeto nem é meu, o projeto é além, né? E aí, esse projeto, ele tem que decolar, esse avião tem que sair, ele não pode ficar aí e acabou o combustível no pátio. E eu vou te falar uma coisa, quando ele me disse isso tocou muito, eu falei assim, isso tem uma coisa que eu tenho é fé e eu acredito. Eu falei assim, eu vou colocar esse programa para ir, eu fui começar a andar atrás da equipe.
Quando eu cheguei para ir atrás da equipe, sabe o que aconteceu? Eu não esperava isso. Quando eu cheguei atrás da equipe, profissionais, eles falaram assim, Rogério, nós vamos fazer esse projeto juntos. A gente está junto e eles me falaram uma frase para mim. A diferença, o que eu vejo? Que a diferença que a gente faz nessa vida é a diferença que a gente faz na vida das pessoas. Eu vejo que esse projeto tem valor, eu vejo que esse projeto tem propósito, esse projeto tem sentido. Vamos de mãos dadas e vamos tirar isso do papel. E assim surgiu o Virei o Jogo. O que aconteceu que o meu amigo me falou? Coloca o pé que Deus dá o chão. E ele disse uma outra coisa mais maravilhosa ainda possível, que às vezes a gente fica buscando muitas coisas para começar os projetos, a gente quer tudo primeiro. Preciso melhor equipamento, melhor... Sendo que o que a gente precisa é caminhar, a gente precisa andar, a gente precisa movimentar. E aí ele falou uma coisa que me tocou muito. Ele falou assim, você está procurando recursos X, Y, Z, os recursos vocês já têm. Eu falei assim, quais? Seus talentos. E os talentos, Deus deu para vocês. Então, às vezes, a gente busca muito fora, sendo que a gente não vê que a gente já tem e que a gente só precisa caminhar. E assim começou o Virei o Jogo e assim, muitas ideias estão surgindo. E aí me falaram um negócio, esse recente. Rogério, confia que o Virei o Jogo vai dar certo. E sabe o que veio um insight? Ele não vai dar certo. Ele já deu. Ele já deu certo. Sabe por que ele deu certo? Porque na hora que a gente já colocou uma matéria no ar, a gente colocou, por exemplo, uma história da Dani, que a gente teve alguns retornos de algumas pessoas, e a gente colocou uma história do Gabriel Massotti, teve 97% de câncer na leucemia, advogado, mudou de carreira, foi para a área da saúde, e eu recebi uma mensagem de uma advogada lá de Caldas Novas que está com câncer. E ela mandou uma mensagem e falou o seguinte, obrigado por eu ver essa matéria. Então que você fica emocionado com então fala assim, você está feliz com o projeto. Assim, por isso eu falo assim, o projeto é algo além. Então sabe quando você toca uma vida ali, que você sabe que você chegou ali e fez a diferença, aquela história fez a diferença para ela que está passando um momento difícil e delicado. E a gente foi instrumento para dar uma luz, uma esperança, uma nova visão. Então, quando isso acontece, não vai dar certo, já deu certo. Já deu certo. Já deu certo. Então, assim, quando a gente chega para falar, sei que nosso tempo até estourei e tudo mais, só que, como se diz, quando a gente consegue atingir isso, a gente vê um propósito no sentido da vida. Porque eu acho que, eu falar uma outra questão muito, muito importante aqui, que eu pensei em desistir da comunicação. Falei de comunicação o tempo inteiro aqui com vocês, como eu amo, só que chegou um momento que eu falei assim, nossa, eu trabalhei até aqui, tive minha carreira aqui na TV, fiz o Globo Esporte, eu não tinha intenção de sair, é um desafio também para você sair, para você buscar seu espaço, mas não era o meu objetivo, né, por algumas questões pessoais mesmo e tal, familiares. E aí, quando eu me desliguei da TV, eu falei assim, eu vou me desligar da comunicação. E aí, esse um ano, eu fui para um outro negócio, que é o agronegócio, inclusive, e fiquei nesse um ano lá. Financeiramente foi ótimo. Só que quando terminou o ano, eu falei, cara, financeiramente foi legal. Sabe quando você sente que faltou uma pecinha no quebra-cabeça? Quando você sentiu um vazio que você fala assim, que aqui não completou. Não te preencheu ali, né? Eu falei assim, que não preencheu. Que eu falei assim, aqui está faltando algo. O olho não brilhou. O olho não brilhou 100%. Aí eu peguei e falei assim, gente, é a comunicação. E aí, eu falei assim, eu vou voltar para a comunicação. Eu vou voltar para a comunicação de uma maneira diferente, para fazer questões diferentes e para buscar algo que muitas pessoas às vezes buscam a vida inteira, alguns conseguem, outros não, que é a realização em vários âmbitos, pessoal, profissional, financeiro
e de sentido e propósito da vida. Porque eu acho que a gente não está aqui só para vir comer, dormir e ir embora. Não, eu acho que a gente está aqui por algo a mais. Então, assim, pelo menos esse é o sentimento que eu tenho no meu coração. Então, quando eu virei o jogo surgiu, eu surgiu, tipo assim, com muito comprometimento. E com muito amor, e com muito desejo, e com muita garra. Então eu falei assim, então eu virei o jogo, e até achei engraçado que um dos meninos do projeto falou assim, Rogério, esse é o projeto da sua vida, né? Eu falei assim, não, eu virei o jogo, a partir de agora se tornou a minha vida. E é isso. Essa é a sua missão agora. E que história bacana, eu até comentei aqui também, antes da gravação, que essa mudança, tudo que aconteceu com o Rogério, me lembrou muito o Ivan Moré. É um cara que estava na TV, estava muito consolidado. Conversa com você no Instagram. Me respondeu lá nos stories. E ele não me respondeu. Olha só. Tem essa particularidade, desculpa aí, tá? Não. Eu vou virar esse jogo. Obrigado. E aí, me lembrou muito, né? E é um cara que tá bem no digital e a gente deseja todo o sucesso do mundo para você. Obrigado. Nesse projeto, em outros projetos. Volte mais vezes, que bom ter recebido você aqui. Fechamos com chave de ouro. Todo final de temporada a gente fica pensando quem que a gente poderia levar. Não que os outros convidados não são especiais, mas quem que pode ser aquela cerejinha do bolo? E esse cara aqui surgiu assim, não foi do nada, porque nada é por acaso, mas de repente surgiu lá no meu Instagram, aliás, no da Alume. E eu falei, eu vou ter a ousadia de convidá-lo e ele aceitou. E que bom, e foi maravilhoso. Obrigadão mesmo. Eu que agradeço, para mim é um prazer. Assim, como comunicador e quem está nos acompanhando, toda vez que a gente tem uma oportunidade de poder vir falar e comunicar, a gente tem que abraçar. Tem que abraçar. A gente tem que abraçar. Comunicação, como eu falo, muda o jogo das empresas, muda o jogo da sua vida e acho que é importantíssimo, é fundamental. Rogério, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. E eu quero pedir aí para que vocês também se inscrevam no canal, tá? Ativem o sininho, deixem o like no vídeo também, para que o nosso conteúdo chegue cada vez mais para mais pessoas aqui no YouTube, beleza? E se preparem, porque vai vir sim a 4ª temporada do AlumiCast. Aguardem com novos convidados, tudo repaginado, e a gente conta com a audiência de vocês. Até lá, um abraço! Até, pessoal!